Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. Top 20 fundos imobiliários de fundos, né, os FOFs, para setembro de 2023. Vamos lá saber quais foram os 20 melhores fundos aí que se desempenharam nesse mês e também ver como é que eles vêm se comportando no decurso do ano. Vamos lá. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, como é que funciona esse ranqueamento? A gente seleciona os ativos a partir de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então, a gente pega os fundos que mais pagaram e aí a gente seleciona os 20 primeiros, tá? Para esse tipo de indicador, a gente dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield pago no último mês, a gente dá peso 2, patrimônio, PVP e liquidez, a gente dá peso 1. Então, nesse sentido, caso algum ativo conseguisse tirar nota máxima em todos os quesitos, ele chegaria ali a 200 pontos. E se esse ativo ficasse com as notas mínimas, chegaria ali a 10 pontos. Nesse crivo de notas, a gente vai considerar ali 40% como sendo uma nota de corte. Ou seja, ao final do vídeo, nós vamos observar os ativos que chegaram ali próximos de 80 pontos. E aí, nessa pontuação, a gente vai considerar que o fundo teve um bom desempenho ou não. Agora, cuidado! Não é porque um ativo ficou nas primeiras posições ou que ele ficou nas últimas posições que você deve escolher os ativos. O grande objetivo desse ranqueamento é te ajudar na sua tomada de decisão, para você estudar os ativos e depois é imprescindível que você abra relatório gerencial, vá pesquisar a respeito dos ativos. Isso é importantíssimo aí para vocês, tá? O nosso primeiro critério que a gente vai analisar, então, é dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então, em primeiro lugar, mais um mês, né? O MCHF segue em primeiro lugar com 13,33% de yield acumulado. O MCHF, ele é um fundo que era para ser de papel, mas ele se comporta como um fundo de fundos, porque ele tem, na sua imensa maioria, cotas de outros fundos imobiliários. Então, tendo em vista isso, eu coloco aqui nesse ranqueamento aqui como sendo um FOF. Em segundo lugar, o ITIP com 12,55. O fundo da Alzira, a LZM, com 11,98. O RECX da REC com 11,85. E o UFF da Ouro Invest, que agora é Fator Ori, aí com 11,56%. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor desempenho nos últimos 12 meses. O Kizu com 10,35, o RBFF com 9,70, o MOR com 9,65 e o MFI da Mérito aí com 9,56. E o GCFF ele ainda está aqui porque o ranqueamento ele fica nos últimos 3 meses. Então esse é o último mês que ele vai participar. Esse fundo ele parou de ser listado, né? Ele foi incorporado por outro fundo. Então, não vai mais ter nos demais vídeos aqui sobre ele. Então, você vai ver que sempre ele vai estar na última posição nesse ranqueamento. Foi isso no mês passado e neste mês, tá? O próximo indicador que a gente vai observar é a taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos de Vale a Pena aqui do canal, sabe que eu sou criterioso com essa questão de taxa. Se para você isso não faz diferença, você pode desconsiderar isso aqui, tá bom? Mas para mim, taxa é algo que eu sou bem chato. Nesse ponto, o BBFO ali com 2,99% de taxa, o BPFF com 3,02%, o UFF com 4,42%, MCHF com 5,01% e o ITIP com 5,03%. Na outra ponta, entre os mais careiros, o MFI com 11,53%, o BLMR com 11,61%, DVFF com 11,67%, RECX com 12,17% e o GCFF não está classificado. E o último indicador que a gente vai ver nesse bloco aqui agora, a gente vai ver sobre dividend yield pago no último mês. Nesse quesito aí, o NAVT com 1,10 de yield anunciado, o ITIP com 1,01, o MCHF com 0,98, o UFF com 0,97 e o JSAF com 0,96. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor yield pago no último mês. Então, o Kizu com 0,81, o MOR e o RBFF, ambos com 0,80 e o ALZM aí com 0,76. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Agradeço de coração a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Outra forma de apoio ao nosso trabalho, os canais Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos contam com um clube de membros.
Tornando-se membro, você nos ajuda imensamente. É um valor relativamente barato, na minha opinião, a partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do grupo fechado do Telegram. Mais um benefício por ser membro, você ainda tem acesso à nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha aí, ela é muito completa, muito mesmo. Ela te auxilia na sua declaração de imposto de renda. É uma planilha barata e acessível, tá? Ela vai também facilitar para você até onde investir. Se você estiver com dúvida em que investir, pelo controle da planilha, de acordo com as metas que você estipular, você vai saber onde investir, ela vai facilitar bastante. Se você quiser conhecer mais a respeito dessa planilha, a gente mostra ela com mais detalhes nos vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, e também tem um tutorial aqui no canal da planilha aqui, tá bom? Então considere adquirir essa planilha, por quê? É uma forma de você ter um ótimo produto, você não vai ficar precisando fazer pagamentos mensais, tá? Porque você paga uma única vez, e você ainda ajuda financeiramente aí o nosso trabalho. Mais uma forma de apoio ao nosso trabalho aí, nós contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil aprendizado, de fácil entendimento, são muito baratos e acessíveis. Considere fazer a aquisição desses e-books aí, seja para você, para um amigo, para um parente. Acredito que você vai gostar bastante, porque tem bastante qualidade nas informações e, de novo, é uma forma de apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês que colaboram conosco. Eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que colaboram fazendo doações para o canal. O Lauro aí é um doador assíduo, mensalmente ele faz uma doação pra gente aí, muito obrigado de coração. Então, muito obrigado mesmo, saiba que essas doações, tornando-se membro, aquisição da planilha ou dos e-books, tudo isso ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aí, que de certa forma ele é gratuito, então obrigado de coração. Voltando ao ranqueamento, agora a gente vai ver sobre liquidez. Liquidez é o quanto esses fundos negociam atualmente, né, diariamente. O risco de liquidez é sempre bom ser considerado, tá? Quanto maior a liquidez, menos risco você tem. Então, fundos que negociam muito, isso é um fator muito positivo aí. Então, nesse crivo aí, o MCHF negociando aí 1,1 milhão por dia, o RBFF negociando uma média de 832 mil por dia, o Kizu com 785 mil, o JSAF com 750 mil e o XPSF negociando uma média de 684 mil. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez. O fundo da Caixa CXCI com 76 mil de média diária, o MFI com 69 mil, o RFOF com 57 mil, o RECX com negociações médias de 8 mil e o GCFF, que já expliquei acima, né, que ele está fora do nosso ranqueamento. E o próximo indicador que a gente vai ver é patrimônio. Nesse quesito aqui a gente vê os fundos com mais e menos patrimônio aí. São os maiores e os menores da nossa bolsa do nosso ranqueamento. Não significa necessariamente que aqui sejam os maiores do nosso mercado, tá? Então nesse crivo aí, Kizu, ele possui um patrimônio atual de 406 milhões, XPSF com 378, BPFF com 351, BBFO com 329 e o MCHF ali com 308 milhões de patrimônio. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor tamanho do nosso mercado aí, deste ranqueamento. O LZM com 63 milhões, o ITIP com 58, o MFI com 26, RECX com 16 milhões e o GCFF está fora do nosso ranqueamento. E o outro indicador, né, que a gente vai ver é PVP, que é preço sobre valor patrimonial. Em tese, são os fundos mais baratos e mais caros do nosso mercado. Bastante cuidado aqui, porque na imensa maioria desses fundos aqui, desses FOFs, esses PVPs aqui possuem um duplo desconto. Nos vídeos que eu falo de Vale a Pena, que eu explico sobre FOF, eu dou um pouco mais de detalhes sobre isso, tá? Então aqui não necessariamente seria o PVP real do fundo. Veja os vídeos aí, que aí eu vou explicar melhor sobre essa história de duplo desconto e tal, tá bom? Então, nesse quesito, DVFF é um dos mais baratos que está aqui. Atualmente, sendo negociado a um PVP de 0,88, 12% de desconto. O MOR e o RECX a 0,89, com 11% de desconto. O RBFF com 0,90, sendo negociado aí com 10% de desconto. E o CXCI a 0,91, isso é 9% de desconto. Lá na outra ponta a gente vê os fundos, entre aspas, né, os mais careiros. O XPSF a 0,98 com 2% de desconto. O RVBI a 0,99 com 1% de desconto. O ITIP e o ALZM sendo negociado a 1,01. Isso dá 1% mais caro do que eles valem, né? Mas lembrando que aqui
você tem que considerar o duplo desconto. Então, na minha humilde opinião, esses fundos, mesmo aqui estando no seu valor justo, eles ainda estão mais baratos do que eles valem. De novo, veja os vídeos que eu falo sobre algum FOF, que nele eu explico essa ideia de duplo desconto. Então, pessoal, antes da gente ver o ranqueamento desse mês e o acumulado do ano, como que esses fundos estão se comportando, antes da gente ir para essa parte, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz muita diferença. Comenta aí para nós. E aí, você tem algum FOF no seu portfólio? Algum dos seus FOFs que você tem está no nosso ranqueamento? E mais, o ranqueamento te ajuda na sua tomada de decisão? Você acha que agrega, que soma de alguma forma? Comenta que seu comentário é muito importante aí para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Nós temos um canal secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. Esse número de 1000 inscritos ele é primordial, tá? Um número muito importante para a gente. O nosso canal está crescendo muito, a MUF Infra já conta com 419 inscritos. Então vá lá nesse canal e se inscreva, nos ajude a chegar nessa meta. Já estamos quase chegando nos 500, depois 600, 1000. É de passo em passo, mas com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, tá? E no Instagram, eu abro caixas de pergunta com frequência lá e sempre estou respondendo. Considere deixar sua pergunta lá também. Então, pessoal, neste mês, o MCHF, acredito que mais um mês, ele ficou em primeiro lugar aí, atingindo 174 pontos de 200 pontos possíveis, uma pontuação altíssima, né? Seguido aí do UFF com 148 pontos, o BBFO com mais 145 pontos, o ITIP e o JSAF com mais 140 pontos, o NAVT e o CXCI com 127 pontos. Na outra ponta, né, na parte de baixo, a gente vê os fundos que ficaram pior ranqueados. O ALZM com 92 pontos, o DVFF com 91, o RVBI com 87, o RFOF com 79, o que seria ali mais ou menos o limite ali dos 80 pontos. Se quiser dar também uma lambujinha aí, ó, para o MOR com 77 pontos. E aí os dois últimos foram fundos que ficaram muito mal ranqueados. O MFI, que ainda está participando do nosso ranqueamento, e o GCFF, que vai ser o último mês de participação dele, tendo em vista que esse fundo não é mais negociado na bolsa. E no acumulado geral do ano, segue o MCHF aí em primeiro lugar, atingindo ali 172 pontos, né? Seguido do UFF com 164 pontos, o JSAF com 156, o BBFO com 151, o ITIP com 134 e o NAVT com 131, BPFF com 120 e o ALZM com 111. Antes de eu continuar falando aqui das posições, como que funciona o nosso ranqueamento? A cada 3 meses ocorre um rebalanceamento. Então note, durante os 3 primeiros meses, o CXCI não fazia parte, assim como o KIZU. Depois, nos outros 3 meses, o KIZU e o CPFF saíram. E agora, nos últimos 3 meses, o MGFF e o CPFF. Com certeza, nos próximos meses, o GCFF já vai sair do nosso ranqueamento. E aí, o que a gente faz? A gente vai e olha quais os 20 fundos que mais estão entregando rendimento, seleciona aqui para o nosso ranqueamento e os demais saem do nosso grupo, do nosso ranqueamento aqui. Então, a partir do mês que vem, a gente vai ver se entra ou sai novos fundos. Na outra ponta, na parte de baixo, a gente vê os fundos pior ranqueados. Então, a gente vê lá o RECX com 46 pontos, o MFI com 40, RFOF com 39, RVBI com 37, KIZU com apenas 3 meses, já está com a pontuação muito boa, né, de 36 pontos, o CPFF da Capitânia com 22 pontos e o GCFF aí agora, que está saindo do nosso ranqueamento, com apenas 21 pontos. Aí eu vou reiterar, avisar novamente, cuidado! Não compre ou não ache que um ativo é bom somente porque ele ficou nas primeiras posições e não despreze, não deixe de comprar um ativo porque ele ficou nas últimas. É imprescindível que você abra o relatório e vá estudar, porque só a partir daí você vai ter como ter um bom discernimento. O nosso objetivo com esse ranqueamento é apenas te ajudar na sua tomada de decisão, para facilitar o estudo, para depois você ir de forma mais assertiva e escolher os fundos que mais te agradam. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento desses FOFs aí são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal.
Obrigado vocês aí que têm se tornado membro dos nossos canais, isso é importantíssimo. E vocês que fazem a aquisição da planilha ou dos e-books do canal. Por falar em e-book, lá no canal Amudicas, que é um canal de português, né? Dicas de português. Nesse canal aí, eu tenho diversos e-books. Em breve eu vou ter uma lista completa deles, tá? São e-books para concurso público. Ajuda bastante quem estuda para concurso público ou está querendo ter uma assertividade maior em português. Considere adquirir esses e-books para nos ajudar, são baratos e acessíveis. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is